Essa é uma questão profunda e muito atual. A presença do mal no mundo e a tendência de muitas pessoas culparem Deus por isso. De fato, esse tema atravessa séculos de reflexão filosófica, teológica e até psicológica. O mal e a responsabilidade humana, que segundo a fé cristã, Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. Gênesis 1:28. Mas esse domínio não era para ser tirânico ou destrutivo. Era para ser um cuidado responsável, semelhante ao que um pastor tem por suas ovelhas ou um jardineiro por seu jardim. No entanto, ao escolher o pecado, o ser humano perdeu o controle sobre si mesmo. O livre-arbítrio, que deveria ser usado para o bem, foi desviado para satisfazer desejos egoístas. A Bíblia é clara ao dizer que os desejos da carne são inimigos de Deus. Gálatas 5:19 e 21. E é disso que nasce tudo o que você mencionou. Ganância, luxúria, homicídios, injustiças. O mal, na maioria esmagadora das vezes, vem do coração corrompido do homem, não de Deus. Muitos culpam Deus porque é mais fácil responsabilizar um ser invisível do que encarar a própria culpa. Além disso, há uma incompreensão profunda sobre a natureza de Deus. As pessoas querem um Deus que intervenha quando há sofrimento, mas que não interfira em suas escolhas. Querem liberdade, mas não as consequências dela. Há também uma perda de fé que tem crescido com o avanço da ciência e a secularização da sociedade. Muitos acham que, por não verem Deus de forma tangível, ele não existe. E se existe, seria indiferente. Isso ignora toda uma dimensão espiritual e moral da existência. Isso é algo essencial. A lei do livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolher, pois só com liberdade é possível amar genuinamente. Sem liberdade, seríamos robôs. O problema é que o ser humano tem usado essa liberdade não para amar, mas para dominar, explorar, destruir. A fé cristã afirma que Deus está presente no meio do sofrimento. Em Cristo ele entrou no mundo, sofreu, foi injustiçado e morreu pelas mãos da própria humanidade que ele veio salvar. Ou seja, Deus não está indiferente ao mal. Ele assumiu sobre si a dor do mundo. A promessa bíblica é que esse tempo de maldade não durará para sempre. Haverá justiça. Mas enquanto esse dia não chega, somos chamados a viver de maneira diferente, sendo luz em meio às trevas. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. O que significa que fomos criados com atributos divinos, capacidade de amar, de julgar, de criar, de cuidar. Mas quando o homem decidiu viver segundo seus próprios critérios, afastado da vontade de Deus, começou a desordem moral e espiritual que se reflete no mundo físico e social até hoje. A Bíblia mostra isso claramente. Veja o que diz em Romanos 1:28-31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Ou seja, quando o homem rejeita Deus, ele não se torna neutro, ele se torna autodestrutivo. E o resultado é o que vemos. Hoje guerras, corrupção, fome em meio à abundância, imoralidade, vícios, famílias desfeitas. Apesar disso tudo, Deus não abandonou a humanidade. Ele continua chamando o homem ao arrependimento. Jesus veio para mostrar o caminho de volta, não para impor, mas para convidar. João 3:19-20 diz: A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitos rejeitam Deus porque a presença dele exige mudança de vida, e mudar é difícil. A luz de Deus revela as trevas no coração humano, e nem todos querem confrontar isso. Apesar do caos do mundo, Deus continua agindo por meio daqueles que o seguem de verdade.
Ainda existem pessoas fazendo o bem, lutando contra a injustiça, ajudando o próximo, vivendo com compaixão e integridade. Esse é o sinal do reino de Deus entre nós. Jesus disse: "O reino de Deus está entre vós." Lucas 17:21. Cada cristão verdadeiro é chamado a ser parte da solução, sal da terra, luz do mundo. Isso significa viver contra a corrente do egoísmo, combater a injustiça com amor e apontar para a verdadeira esperança, que é Cristo. Deus não é o autor do mal. O homem, usando mal seu livre-arbítrio, escolheu se afastar de Deus. O sofrimento e a miséria vêm das más escolhas humanas. Deus continua oferecendo salvação, mas muitos recusam. A verdadeira mudança começa no coração do homem. O cristão deve ser exemplo de vida transformada, vivendo segundo os valores do reino de Deus. No mais, o texto diz: de que se queixa? O homem sinal do seu próprio pecado. Lamentações 3:39. Se você chegou até aqui e crê que Deus está no controle de todas as coisas, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe.